Ei você, bem-vindo mais uma vez ao Circo Redondo, formação virtual em artes circenses. Esse é o módulo 2 do curso de malabarismo, um projeto Aldir Blanc. Espero que vocês tenham gostado do nosso último módulo. Nesse módulo eu vou me aprofundar um pouco mais no que a gente já praticou de sacolinhas, para que vocês comecem a desenvolver uma sequência. Vou mostrar mais algumas possibilidades e a gente vai desenvolver esse conceito das possibilidades ainda mais. Então, depois da gente já ter desenvolvido um pouco a nossa habilidade jogando 3 sacolas, espero que vocês tenham já se aperfeiçoado nessa técnica, a gente vai começar a observar que existem mais possibilidades, certo? Eu apresento para vocês aí a possibilidade da gente fazer uma sequência, começar a explorar movimentos do nosso corpo enquanto a gente joga as sacolinhas, movimentos da pirueta que a gente já treinou antes, cruzando os braços, fazendo mudanças de plano, alterações do nosso corpo no espaço. Vários elementos como esse podem ser incorporados já na nossa sequência de sacolinhas. Depois, eu espero que vocês se interessem pela possibilidade da gente equilibrar, né? Vejam que a sacolinha ela tem bastante resistência com o ar, então ela é relativamente lenta, né? Como a gente já experimentou lançando elas, e equilibrar ela é relativamente fácil num ambiente fechado.
Também ela forma uma espécie de balãozinho, a gente pode brincar com ela, explorar ainda mais essa possibilidade de brincar com ela no ar, fazendo apenas uns toques. E por fim, se vocês colocarem um pezinho nela e começarem a explorar o movimento dela girando dentro de certos planos e certos eixos, vocês podem ver que tem bastante exploração ainda nesse objeto, bastante possibilidade. Aí eu quero trazer para vocês uma teoria que eu venho desenvolvendo, que é observar o malabarismo não através dos aparelhos, dos objetos característicos que a gente usa para jogar, como as bolinhas, os aros, as claves, o diabolô, mas sim pelas possibilidades de interação entre nós e os objetos. Então eu vou trazer para vocês aqui um conceito que eu criei das possibilidades de interação com os objetos. Eu tenho uma listinha dessas possibilidades e espero que vocês se divirtam e gostem bastante. A primeira possibilidade que eu enxergo, que eu acho que é a mais importante, a mais evidente e em muitos casos é a que se você for olhar as imagens, os registros, ela está quase sempre presente, é a possibilidade de rodar os objetos. Rodar os objetos é quando você gira o objeto ao redor do próprio eixo ou quando você faz, digamos assim, uma órbita do objeto ao redor de outra parte, de outra coisa ou de você mesmo. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu vou mostrar para vocês um símbolo que eu inventei para ajudar a entender essa possibilidade e colocar ela na sua lista de possibilidades, certo? Então, a primeira, rodar. Esse foi um símbolo que eu inventei, rodar, tá? Eu penso que ele é para descrever essa possibilidade de forma sintética e prática, tá? É uma maneira que eu inventei de usar isso, incorporar isso no meu trabalho. E essa é a primeira possibilidade. Então, todas as formas de rotação do objeto ao redor do próprio eixo, vocês contemplem como uma rotação, tá? É muito interessante estudar isso daí. Eu vou colocar umas imagens aqui para vocês verem das possibilidades que envolvem rotação. Nossa segunda possibilidade, gente, ela é bem interessante, ela é muito recorrente e vocês vão ver ela sendo empregada em muitos esportes também, tá? Eu chamei ela de quicar, em espanhol talvez seja rebotar. É quando eu projeto um objeto contra uma superfície, ele retorna para mim e eu domino ele com controle, tá? Se vocês repararem, é quando eu pego um objeto e bato ele em alguma superfície e tomo ele com domínio e controle. E essa possibilidade está muito presente em várias modalidades esportivas,
desde o futebol ao tênis, ao basquete, eles usam isso como um dos exercícios ou das habilidades dominantes do esporte. Então, no Malabares é muito frequente, é muito recorrente essa possibilidade. Fechou? Vou revisar então, que aí eu não me perco, tá? A nossa primeira possibilidade foi rodar o objeto ao redor do próprio eixo. A nossa segunda possibilidade foi bater o objeto em uma superfície e retomar ele com domínio e controle. Nossa terceira possibilidade vai ser equilibrar o objeto no seu centro, e ela é muito presente historicamente falando. Vocês vão ver muitas imagens dos malabaristas equilibrando coisas e sem dúvida isso é malabarismo. Mas na nossa linda e querida palavra inglesa juggling, eles não contemplam isso, eles chamam balance, né? Eles separam um pouco as coisas. Para mim isso é tudo malabarismo. Fechou? A nossa quarta possibilidade é rolar. Aí as coisas começam a ficar um pouco subjetivas, tá? Mas se vocês forem observar, essa também é uma possibilidade utilizada com muita frequência nos esportes, e ela é tida como mas isso eu também faço, mas não é bem assim, tá? O contact juggling, se vocês forem pesquisar, é uma modalidade do juggling, tá? Ele é muito recorrente, ele é muito presente hoje em dia, ele é considerado como uma das flow arts, né? E o contact juggling, ou o malabarismo de contato, que consiste em rodar o objeto na superfície do seu corpo, é muito interessante, é muito legal. Então cabe vocês observarem todas as possibilidades que envolvem o objeto rolando superfícies. Tem outras possibilidades com isso, desde superfícies estendidas e coisas assim. Mas basicamente, um objeto vai rolar numa superfície e ter uma trajetória, né? Essa trajetória é que é interessante, por onde que o objeto vai passar, o quão isso pode ser visual e estético, né? Isso começa a se tornar subjetivo, como eu falei, porque tem horas que parece, mas isso eu também consigo fazer, mas não é só isso. Afinal de contas, o Malabares, ele é uma experiência de intimidade com o objeto. Então, para mim, rolar um objeto sobre a superfície do meu corpo, eu preciso estar íntimo e consciente e ter experienciado isso suficientemente para conseguir provocar essa experiência como uma performance ou coisa assim. Concluindo aqui, rodar é sempre que eu pego o objeto e eu desloco ele sobre uma superfície sem perder o contato com ele, tá? Então envolve sim muito domínio e controle. Se eu quiser, por exemplo, manter uma bola sob o contato do meu corpo e transitar ela por aqui, eu vou rolar ela, eu vou girar ela ao redor do próprio eixo e ela só vai se deslocar sobre mim. E isso abre para a nossa próxima possibilidade. Então, pessoal, chegamos na nossa quinta possibilidade. A nossa quinta possibilidade eu chamo de o estereótipo dos malabares, que é, como eu falei para vocês antes, ele é o que está mais relatado historicamente. Se você for pesquisar juggling, é a palavra que remete, certo? No caso seria o intercâmbio. O que eu quero dizer com isso? É quando a gente se dedica a descrever a trajetória de troca de lugar no espaço dos objetos. Os intercâmbios se tornaram muito populares porque eles envolviam muitos objetos, né? Os malabaristas desde muito antigamente já jogavam para mais de 5 objetos com frequência. E o intercâmbio é a modalidade, a possibilidade de intervenção, de interação com os objetos que mais se popularizou como malabarismo. Tá? Eu espero que vocês entendam o meu desenho aqui. Eu tentei fazer o mais simplificado possível e eu acho que qualquer pessoa consegue fazer. A ideia desses desenhos é que você com facilidade possa descrevê-los nas suas sequências e usá-los a seu favor para produzir os seus próprios números e as suas performances, certo? E a nossa próxima possibilidade de ação é
foi quicar, foi balançar, foi rodar, foi intercambiar. A nossa sexta possibilidade é encaixar os objetos. Encaixar os objetos, sim. Estevão, mas o que você quer dizer com isso? Essa é uma boa pergunta, né, de aluno. Estevão, o que você quer dizer com isso? Eu me refiro a encaixar quando a gente pensa e planeja em organizar os objetos de forma que eles interajam entre si. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho os objetos encaixadinhos. Eles estão interagindo com o espaço. Eles estão como que montando uma instalação, né? Então, todas as vezes que eu me preocupo em organizar os objetos, digamos assim, ou dispô-los no cenário, ou mesmo fazer uma disposição deles aonde eles interagem entre si, eu considero como uma possibilidade de encaixar os objetos. O Lego, que chama, né? Ou os enganches, pinças, encaixes. Tem várias possibilidades, desde das caixas de malabares e muitas outras, tá? Então essa daqui é a nossa sexta possibilidade e ela cria formas que abrem para a nossa próxima possibilidade, que é aquela que mais abriu a minha cabeça e que eu mais quero compartilhar com vocês. E a nossa sétima possibilidade é desenhar. Pessoal, essa foi a possibilidade que explodiu a minha cabeça. Faz alguns anos atrás, eu fiz uma oficina com um cara chamado Marco Poletti, onde dentre os exercícios, das atividades que ele nos passou, ele nos disse assim: agora vocês escrevam o nome de vocês com o objeto que vocês estiverem fazendo malabares. Nesse dia explodiu minha cabeça, simples assim. Eu vi que a possibilidade talvez a mais interessante, a mais subjetiva, aquela que você não, mas isso eu também faço, não tem problema, é a possibilidade mais legal dos malabares. E pela lei, de acordo com as normativas da sociedade vigente, digamos assim, a tua assinatura é aceita como um símbolo da tua identidade. Então é aceito uma expressão artística como a nossa identidade, como a nossa impressão digital. Então eu acho que é um dos elementos mais interessantes para a gente trazer para os malabares, é a possibilidade em descrever apenas e somente a trajetória deles no espaço. É quando os malabares ficam subjetivos mesmo, quando é mais interessante a retenção, a condução e a dança com o objeto, certo? O flow. E aí, pessoal, chegamos na nossa última possibilidade, que eu sinto, a sensação que eu tenho é que ela dá uma volta inteira e chega onde eu queria desde o início, que é a transformação de objeto, né? Os malabares em si, eles já são absurdos, eles são uma transformação dos objetos, eles são uma ocupação improvável daqueles objetos, né? Quando eu equilibro, quando eu troco, quando eu giro, quando eu rolo aquele objeto, quando eu desenho com aquele objeto, eu estou explorando uma possibilidade, eu estou transformando aquele objeto, eu estou fazendo com aquele objeto uma coisa improvável. E aí eu dou uma volta, na minha sensação, eu dou essa volta porque eu vou para aquele lugar da criança interior. Eu vou para quando a nossa criança interior pega e transforma um objeto numa coisa para a qual ele não foi feita para ser. Então, por exemplo, uma criança pode brincar que a bolinha é uma maçã, ou que a clave é um microfone, ou que a vassoura é um violão. E dessa forma, ou que uma caixinha de fósforos é um carrinho, né? E isso é uma transformação de objeto, que na minha opinião é a possibilidade mais revolucionária, mais transgressora, mais, né, de todas as possibilidades, é aquela que mais rompe com aquilo que a gente pensa, né? E é exatamente o que os malabares são. E aí eu quero trazer um elemento que é importante, que é a intimidade. Na minha opinião, o malabarismo é a maior intimidade que nós, seres humanos, conseguimos ter com as nossas ferramentas, com os nossos objetos,
com aquilo que a gente usa para interagir com o mundo. Afinal de contas, o ser humano não é um ser dentro da natureza tão convencional assim. Digamos que é um dos seres dos animais que mais ocupa as ferramentas, que mais se ocupou de jogar e de intervir com o mundo que está ao redor dele. Então a nossa natureza é criar intimidade com os objetos, explorá-los e usar eles para as possibilidades mais improváveis e impossíveis e até mesmo absurdas. Então, transformação de objeto, intimidade com objeto é aquilo que, na minha opinião, define o que é malabarismo, e eu acho que vocês deveriam começar a pensar um pouco mais fora da caixa e ver o que é possível fazer com os objetos além daquilo que normalmente a gente pensa. Fechou? São 8 possibilidades de interação com os objetos, cada uma delas envolvendo um mundo de possibilidades em si e todas elas se interrelacionando umas com as outras. Então, às vezes, tu não vai conseguir fazer uma possibilidade sem fazer a outra, tá? Os objetos interagem de formas fantásticas. Então, recapitulando lá, os objetos podem girar ao seu redor, os objetos podem bater nas superfícies, quicar e a gente recepcioná-los eles novamente. A gente pode equilibrar os objetos com firmeza e tornar isso uma forma estática de malabares. A gente pode rolar os objetos nas superfícies ou na nossa própria superfície do corpo, criando uma trajetória, aonde nos leva à próxima possibilidade, que é as trajetórias que os objetos intercalam de posição, se intercambiam entre si, né? Que é a troca de posição, o intercâmbio. Depois nós vemos com o encaixe, que é quando os objetos se relacionam também e formam também posições ou se organizam no espaço. Por fim, a gente desenha com os objetos e vamos concordar em todas as possibilidades anteriores, a gente desenhou com eles. Desenhamos trajetórias, desenhamos rotações, desenhamos o próprio rebote tem uma trajetória, né? Vocês já entenderam que as coisas se relacionam, o rolamento também tem uma trajetória, tudo isso tem um desenho e esse desenho é uma transformação daquele objeto que nos leva para a nossa última possibilidade, que é transformar os objetos, pegar o objeto, fazer com ele aquilo que tu nunca pensou em fazer. Então, desde a coisa mais boba, brincadeira mesmo, até a possibilidade mais virtuosa, né, de chegar a equilibrar aquele objeto numa posição impossível, né? Então, para mim, os malabarismos são possibilidades de interações com os objetos que demonstram primordialmente uma intimidade com esses objetos, que faça com que a sua audiência ou até mesmo você perceba o quanto aquilo é cada vez mais natural, mais espontâneo, mais faz parte de nós mesmos.
Então, pessoal, vocês vão precisar de painço para fazer as suas próprias bolinhas de balão, certo? Eu vou usar aqui uma balança de cozinha e aproximadamente 70 gramas de painço, mas não precisa ser 70 gramas, tá? Pode fazer mais ou menos, é uma preferência que eu que optei pelo tamanho da bola, mas um adulto pode jogar uma bola de 100 gramas, né? Então, eu vou pesar o painço, vou usar um funil de papel aqui para colocar o painço dentro de uma garrafa PET. E aí eu vou pegar um balão. Vou encher o balão de ar rapidinho para ele ter algum conteúdo, para que esse conteúdo possa trocar de lugar com o painço, né? Aplico o balão na boca da garrafa. Tiro o ar. Agora é só dar um nó. Tira bem o arzinho, não deixa nada de ar dentro. Só dá um nozinho. Cortar a ponta. E aí você vai pegar outro balão e cortar o pescoço dele assim, ó, bem pertinho da bolinha, para fazer pelo menos 2 camadas de balão, mas podem ser mais, viu? Aqui para demonstrar eu só vou colocar 2 camadas, mas vocês podem colocar quantas camadas de balão, o balão da cor que vocês quiserem, pessoal. Você completou mais um módulo desse curso. Espero que você tenha se divertido bastante aí em casa, não tenha quebrado nada. Se prepara que no próximo módulo a gente vai se aprofundar ainda mais no treinamento, na preparação para o movimento. Aguarde que tem muito mais desse projeto. Já dá o like, já se inscreve no canal. Compartilha com os amigos, mas só se você quiser. Valeu e até breve!